E aí, galera, sensacional! Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro e hoje nós vamos ter aquela aula que você estava esperando. Aquela aula de orações. A gente vai começar por orações coordenadas. Depois haverá uma próxima aula. Não assista essa segunda aula hoje não, deixa para assistir um outro dia, quando você estiver já seguro das orações coordenadas. Essa segunda aula é uma aula sobre orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas. E aí, teremos um terceiro encontro de orações para falarmos um pouco sobre as orações adverbiais. Massa? Ok. Vamos então aqui começar a nossa aulinha sobre as orações coordenadas. Orações coordenadas. As orações coordenadas, elas vão se dividir em duas. Orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem uma conjunção. Lembra do prefixo a. A dá uma ideia de negação. Há pessoas que são normais. Pessoas que não são normais são pessoas o quê? Anormais. Esse A dá uma ideia de negação. Há pessoas que acreditam em Deus. Theo, em grego. Theo significa Deus. E há pessoas que não acreditam em Deus. Então, eles são ateus. Existem doenças que têm sintomas. Doenças sintomáticas. Existem doenças que não possuem sintomas. São chamadas de doenças assintomáticas. Então, esse azinho aqui dá uma ideia de negação, galera. Quando eu tenho orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não possuem uma conjunção. Completa aí no seu material, por favor. Assindéticas não possuem conjunção. Conjunção é sinônimo de conectivo. Não possuem conectivo, ok? Então, se as assindéticas são as que não possuem conjunção, as sindéticas são aquelas que o quê? Possuem conjunção. Então, possuem conectivo. Eu estou sendo claro para você, meu querido aprovado? Eu estou sendo claro? Ok. Vamos para um exemplo na prática. Quando eu digo acordei cedo, estudei, trabalhei, quantos verbos eu tenho nesta frase? 3. Isso significa dizer que eu tenho quantas orações? 3 orações diferentes. As orações coordenadas assindéticas, inclusive, elas são separadas todas por vírgula. É o limite daquela oração. A primeira oração vai até esta vírgula. Acordei cedo. A segunda oração, estudei. A terceira oração, trabalhei. Na oralidade e no hábito, nós costumamos colocar assim, acordei cedo, estudei e trabalhei. Só que é facultativo na língua portuguesa. Tanto faz você dizer e trabalhei ou colocar a vírgula dizendo trabalhei. É opcional. Ou você coloca o i ou coloca a vírgula. Ok, galera? Mas eu tenho aqui uma oração formada por um verbo e formada por um advérbio, que é uma palavra que dá uma ideia de tempo. Se eu tenho um verbo e um advérbio, eu não tenho conectivo. Logo, eu tenho uma oração coordenada assindética. Estudei. Eu só tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E não há conectivo, o que faz dela uma oração coordenada assindética. Quando eu tenho trabalhei, eu tenho também uma oração formada por um único verbo. Só formada pelo verbo. Não há um conectivo. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Sensacional? Vamos lá comigo. Acordei cedo e estudei. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Isso significa dizer que eu vou ter 2 orações. A primeira oração não é separada por vírgula, mas ela é separada por estezinho. E o que é que esse zinho faz? Une a primeira oração à segunda oração, tornando a oração sindética. Não as duas, porque a primeira oração é esta, acordei cedo. A segunda oração é e estudei. Qual é a conclusão que eu tiro disso?
esta primeira oração, que é formada por um verbo e por um advérbio, esta primeira oração, ela é denominada de oração coordenada assindética, porque ela não tem conectivo. Eu estou sendo claro para vocês? Muito bem. Já as orações coordenadas sindéticas, elas possuem conectivo. Eu coloquei a mesma frase para que você possa comparar. Acordei cedo e estudei. Acordei é um verbo, estudei é outro verbo. A primeira oração, acordei cedo. Lembra dela? O que é que ela é? Exato. Por que ela é oração coordenada sindética? Porque ela é uma oração que não possui conectivo. Mas a segunda tem o conectivo, não tem? O conectivo é o i. Então, esta segunda oração é uma oração coordenada sindética. Sensacional? As orações coordenadas sindéticas, elas têm uma subdivisão. E o macete para você lembrar é esse daqui, ó. As orações coordenadas sindéticas estarão dentro do ECA. E quando eu escrevi aqui, eu sei o que você pensou. Você pensou, Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, tem nada a ver com isso. Esse ECA daqui é explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Vamos lá. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. São as 5 possibilidades de orações coordenadas sindéticas. Então lembra, a sindética é aquela que o quê? Não tem conectivo. Sindética tem conectivo. Tendo conectivo, vai pertencer ao ECA. Sensacional? Vamos ver na prática isso aqui? Faça silêncio porque está na hora de dormir. Aqui eu tenho aqui, ó, um verbo e eu tenho um outro verbo aqui. Observe que para unir este verbo a esse segundo verbo, eu tenho porquê, que é um conectivo. A primeira oração, portanto, é esta: faça silêncio. Na primeira oração, eu tenho algum conectivo, então esta oração é chamada de oração coordenada sindética ou assindética? Muito bem, assindética. Aqui, porque está na hora de dormir, o porquê é o quê? O conectivo. Oração coordenada sindética. Se ela é sindética, ECA. Cara, você tem que estar ligado para os conectivos. Nos conectivos, eu tenho aqui, ó, porque, pois, que. Estes são os conectivos. Há vários outros que eu coloquei no seu material aqui, aí. Mas esses 3 são os principais, porque eles podem ser substituídos um por outro. Assim, ó. Faça silêncio, pois está na hora de dormir. Faça silêncio, que está na hora de dormir. Inclusive, isso pode ser uma questão. Ok? Ela vai ser o quê? Explicativa. Em virtude do conectivo. Oração coordenada sindética, explicativa. Explicativa. Ok, galera? Vamos para as outras. A conclusiva. Vamos focar agora nos conectivos. O conectivo conclusivo, portanto. Logo. Pois. Na frase, penso, logo existo. Quantos verbos eu tenho? 2. Penso é um verbo, existo é outro verbo. A primeira oração, penso, que é uma oração coordenada sindética ou assindética? Oração coordenada assindética. Por que ela é assindética, galera? Porque ela não tem conectivo. Já a segunda tem o logo. E o que é que o logo vai ser? O logo vai ser um conectivo. Oração coordenada, fala para mim, sindética ou assindética? Exatamente, sindética, porque ela tem o quê?
E ela vai ser sindética o quê? Ela vai ser sindética conclusiva. Veja que dá uma ideia de conclusão dessa em relação à outra. Não é como esta daqui, ó. Faça silêncio. Não, o conectivo, inclusive, não é nem portanto, nem logo, nem pois, ou qualquer um desta linha daqui, que dá essa ideia de conclusão. Então, oração coordenada, sindética conclusiva. Comi. Quando a pessoa come, qual é o normal? Exatamente, ela fica satisfeita. Então, eu tenho comi, portanto, estou satisfeito. Quais são os verbos daqui? Exato, comi e estou. Muito bem. Qual é a primeira oração? Fera, você está ficando fera em português. Esta primeira oração é chamada de oração coordenada. Ela é sindética ou ela é assindética? Exatamente, ela é assindética. Ela não tem um conectivo. A segunda, portanto, estou satisfeito, oração coordenada sindética. E ela vai ser sindética o quê? Olha o conectivo. Portanto, logo, pois, ela vai ser sindética conclusiva. Por quê? Olha o conectivo, meu amigo. Agora é a hora de focar nos conectivos. São os conectivos que vão determinar o tipo de oração. A aditiva. A oração coordenada sindética aditiva terá os seguintes conectivos. E, mas, também, como também, ok? E vários outros aí, ok, galera? Então, estudei gramática e passei no concurso. Estudei gramática, como também passei no concurso. Se eu trocasse esse i por portanto, ela deixaria de ser aditiva e passaria a ser o quê? Conclusiva, porque é o conectivo que determina a classificação da oração. Vamos para a primeira oração. Estudei gramática e passei no concurso. Confio em você. Qual é a primeira oração daqui? Exatamente, até gramática. Esta oração que tem um verbo, ela é denominada de oração coordenada. De que tipo ela é? Exatamente, ela é oração coordenada sindética. Por que ela é assindética? Não tem conectivo. A segunda tem conectivo? Tem. Qual é o conectivo? I. A segunda tem um conectivo. O que faz dessa segunda oração ser uma oração coordenada? Sindética ou assindética? Exato. Ela poderia, já que é sindética, ser explicativa, mas não tem porquê, não tem pois, não tem que. Você está percebendo que é o conectivo que mata tudo? O conectivo daqui é o quê? I. E o I dá uma ideia de soma, dá uma ideia de adição. Portanto, oração coordenada sindética aditiva. Não é sensacional a língua portuguesa? Alternativa. Ou. Ora. Quer. Aqui tem uma pegadinha, mas você já está ligado nela. Observe, ou você estuda ou não aprende. Eu tenho um verbo, eu tenho outro verbo. Eu tenho um conectivo aqui e eu tenho um conectivo aqui. Então, cuidado com isso. Ou você estuda é uma oração coordenada, sindética ou assindética. Cuidado com isso, não tem um conectivo? Então, ela vai ser o quê? Sindética. E ela vai ser sindética alternativa. Percebeu? Então, a oração coordenada, ela pode ter 3 assindéticas, 2 assindéticas na mesma frase. Podem ser todas assindéticas. Pode ser uma sindética e outra sindética. Ou podem ser as duas sindéticas. O que é que vai determinar isso? O conectivo. Oração coordenada sindética alternativa. E a outra? Exato. Oração coordenada sindética alternativa. Sensacional, galera? Para fechar as orações coordenadas, nós temos a oração coordenada sindética adversativa. Quais são os conectivos, Rodrigo? Mas, porém, contudo,
entretanto, todavia, no entanto. Vamos comigo? Comi, mas estou faminto. Comi é um verbo, estou é outro verbo. Quantas orações eu tenho? 2. Muito bem. A primeira oração qual é? Comi, que é classificada em uma oração coordenada. Sindética ou assindética? Porque não tem conectivo, assindética. A segunda tem conectivo? Qual é o conectivo? Quando a pessoa come, o normal é ficar o quê? Satisfeita. É uma conclusão de comer. Só que neste caso aqui o rapaz comeu, mas não está satisfeito. Oração coordenada, sindética, adversativa. Por falar em comida, está na hora de você comer os exercícios das orações coordenadas sindéticas. Pega o material, vai lá resolver as questões e depois a aula de orações subordinadas, substantivas e adjetivas. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.